Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos estudar os sistemas de logaritmos, dando ênfase ao sistema decimal e o sistema neperiano ou natural. E também vamos ver como realizamos a mudança de base de um logaritmo. Barbadinha. Então, sistemas de logaritmos. Nós chamamos de sistema de logaritmo, numa certa base B, o conjunto de todos os logaritmos calculados nessa base B. Então, se eu tenho assim, um conjunto de logaritmos todos com a mesma base, então eles fazem parte de um mesmo sistema de logaritmo. Isso significa que cada base individualiza um sistema de logaritmo. Então, teoricamente, podemos ter infinitos sistemas de logaritmo. Porque como é que tem, conforme a definição de logaritmo, a base de um logaritmo tem que ser um número positivo e diferente de 1. Isso dentro dos reais. Ora, existem infinitos números positivos diferentes de 1. Então, cada um desses números pode ser base de um sistema de logaritmo. Eu posso ter sistema de logaritmo na base 2, sistema de logaritmo na base 3, sistema de logaritmo na base 0,5, sistema de logaritmo na base 200, e assim por diante. Então, existem infinitos sistemas. Mas, na prática, nós utilizamos apenas dois, o neperiano e o decimal. Então, o sistema de logaritmo neperiano ou natural é aquele que utiliza como base o número e, que é o número de Euler, cujo valor é aproximadamente 2,71828182 e assim por diante. Na verdade, ele tem infinitas casas após a vírgula e nunca forma dízima periódica. Esse número de Euler a gente já falou na função exponencial, A função exponencial cuja base é o e na x é a função exponencial natural. Então existe o logaritmo natural cuja base é esse número e. Representamos o logaritmo neperiano ou natural da seguinte maneira: log do número n na base e, ou ln de n, quer dizer, ln de logaritmo natural. E esta aqui é a forma mais utilizada. A gente não utiliza essa forma para logaritmo natural, a gente utiliza essa forma. E eu ainda pode usar o L maiúsculo. Nas calculadoras aparece L maiúsculo ou L minúsculo. Então eu leio logaritmo natural do número n, ou logaritmo natural do número n. Isso significa que a base é esse número e. Não pode esquecer isso. Por exemplo, o logaritmo natural de 3 é aproximadamente igual a 1,098612289. Isto é, o ln de 3, é assim que a gente representa, é aproximadamente esse valor aqui. Quer dizer, aqui o e não precisa aparecer como base aqui, quando escreve ln. Não, o logaritmo natural de 12 é aproximadamente igual a 2,48490665 e assim por diante. Ou seja, o ln de 12, aproximadamente esse valor. Eu estou colocando aproximadamente porque esses números têm infinitas casas depois da vírgula e não formam dízima periódica. São números irracionais. Então, antes de dar adiante a aula, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Bom, o segundo sistema, o sistema de logaritmo decimal, é aquele que utiliza como base o número 10. E nós representamos o logaritmo na base 10 com os seguintes símbolos: o logaritmo do número n na base 10, que é normal assim, ou ainda log de n, sem escrever a base 10. Esta é a forma que a gente mais utiliza. Então, isso significa que quando a base não é indicada, significa que a base é 10. Então, vocês vão ver, toda vez que vocês lerem log de n, implicitamente a base é 10. Não há necessidade de escrever a base 10. Quando a base for diferente de 10, a gente tem que escrever, a não ser quando a base é e, que a gente escreve ln. As calculadoras apresentam as duas bases, log e ln. Veja que acima do log tem a potência na exponencial 10 elevado a x aqui, e o logaritmo natural e elevado a x. Aqui o log é a base 10, aqui é o ln é a base e. Veja que acima da tecla log está indicada a potência de base 10, indicando que a base do logaritmo é 10. Aqui, E acima da tecla ln está indicada a potência de base e, indicando que a base do logaritmo é e. Então aqui se liga aqui para não esquecer. Por exemplo, o logaritmo decimal de 3
é aproximadamente igual a 0,477, 12, 12, 55, isto é, o logaritmo de 3 é assim que a gente representa, ó, sem botar a base 10, tá? Esse valor aqui. Então, escrito assim significa que a base é 10. Tá? O logaritmo decimal de 12 é aproximadamente 1,079, 18, 12, 46. Isto é, o logaritmo de 12 é aproximadamente esse valor aqui, na base 10, tá? Para comparar com a base E ali que a gente colocou. Tá? Agora, a mudança de base. Tá? A mudança de base é uma formulazinha que a gente vai deduzir aqui. É quando é dado um logaritmo do número n numa base A e eu quero saber o logaritmo desse mesmo número numa outra base B. Tá? Eu quero mudar a base desse logaritmo. Tá? Claro, se eu mudar a base, vai mudar o valor. Nós vimos ali, por exemplo, né, logaritmo na base E, logaritmo natural de 12 é diferente do logaritmo decimal de 12. Tá? Então, vamos ver qual é a fórmula para calcular a mudança de base. Então, vamos considerar que o logaritmo de n na base B é y, tá? Que é o que eu quero saber. Tá? Eu quero saber, então, esse valor de y. Tá? Então, isso significa que b elevado a y é n. Ó. Toda aquela relação transformar em potência. E o logaritmo de n da base A, que é o que eu conheço, ó, eu estou chamando de x. Ou seja, a elevado a x é n. Tá? Então, ó, e vamos chamar um logaritmo de b na base A de z. Tá? Então, eu estou pegando aqui ó, as duas bases aqui e colocando um logaritmo. Logaritmo de b na base A igual a z. Tá? Isso significa que a elevado a z é b. Tá? Isso aqui é um auxiliar aqui para deduzir o que a gente quer. Bom, então vejo que a elevado a x é b elevado a y. Por quê? Porque a elevado a x é n e b elevado a y também é n. Logo, a elevado a x é igual a b elevado a y. Certo? Tá? Mas b, ó, b é a elevado a z. Ó. Tá? Então, no lugar do b, eu vou colocar a elevado a z. Então, como b está elevado a y, então é a elevado a z na y. Aí eu tenho potência de potência, então vou multiplicar os expoentes. Ó. Então, a elevado a x é igual a elevado a y vezes z. Tá? Vejo que aqui tem uma igualdade de potência de mesma base. Logo, os expoentes são iguais. Ó. X é igual a y. Tá? Mas, aí se eu isolar o y, por que eu vou isolar o y? Porque o y é o que eu quero. Ó. Tá? Eu quero saber quem é o logaritmo de n na base b. Ó. O logaritmo de n na base b é o y. Então, o y é o x dividido por z. Tá? Então, quem é o x? Ó? O x é o logaritmo de n na base A. Ó? Logaritmo de n na base A. E o z é o logaritmo de b na base A. Logaritmo de b na base A. Tá? Então, dado um logaritmo de n na base A, ó, se eu conheço esse logaritmo, se eu quero saber o logaritmo de n na base b, eu vou dividir o logaritmo de n da base do n aqui ó, na base A pelo logaritmo de b na base A. Quer dizer, eu vou colocar o logaritmo do n dividido pelo logaritmo do b aqui, ó, na base que eu quiser. Ó, tá? Aqui pode ser qualquer base. Tá? Ou na base que eu conheço. Tá? Pode ser qualquer base que eu conheço aqui. E aqui o b é a base que eu quero. Tá? Barbadinho. Ó. Por exemplo, ó, calcule o logaritmo de 27 na base 3 usando logaritmos na base 10. Tá? Então, eu quero saber qual é o logaritmo de 27 na base 3. E é para usar o logaritmo na base 10. Tá? Então, ó, o logaritmo de 27 na base 3 é como se fosse esse aqui, ó, logaritmo de n na base b. Como eu quero usar na base 10, eu vou aplicar aqui base 10. Ó, então, eu vou calcular o logaritmo de 27 na base 10, ó, dividido pelo logaritmo de 3 na base 10. É o logaritmo desse dividido pelo logaritmo desse, na base que está pedindo. Tá? Aqui o A é a base 10. Veja que a base 10 não precisa aparecer. Certo? E veja que o 27 aqui, se eu decompor, é 3 na terceira. Tem alguma coisa ligada com esse aqui. Então, vamos ajeitar. Ó. 27, 3 na terceira, então fica logaritmo de 3 na terceira sobre logaritmo de 3. E aqui usando a propriedade da potência, 3 passa a multiplicar, fica 3 logaritmo de 3 dividido pelo logaritmo de 3. Aí eu posso cancelar o logaritmo de 3 e isso aí vai dar 3. Tá? Então o logaritmo de 27 na base 3 é 3. Tá? Barbadinha. É claro que a gente poderia ter calculado isso aqui
né, igualando o logaritmo de 27 na base 3 igualando a x, e fazendo 3 elevado a x igual a 27, que é 3 na terceira. Logo, x é igual a 3. Só que aqui nós estamos usando a fórmula da mudança de base para treinar essa fórmula. Exercício 2. Calcule o valor da expressão. Logaritmo de 5 na base 7 vezes logaritmo de 10 na base 5 vezes logaritmo de 7 na base 10. Então, quero saber qual é o valor dessa expressão. Veja que todos têm base diferente. Então, para resolver, geralmente para resolver logaritmo, nós temos que ter tudo na mesma base. Então, nós vamos transformar os logaritmos tudo para uma das bases. Vamos, por exemplo, transformar tudo para a base 7. Então, eu vou transformar esse que está na base 5 para a base 7 e esse aqui eu vou escrever na base 7. Então, vai ficar logaritmo de 5 na base 7. E aqui o logaritmo de 10 na base 5, eu vou escrever logaritmo de 10 na base 7 dividido pelo logaritmo de 5 na base 7. Tá? Quer dizer, daqui essa igualdade eu estou usando a fórmula aqui. E a mesma coisa aqui, logaritmo de 7 na base 10. Aqui, então é logaritmo de 7 na base 7 dividido pelo logaritmo de 10 na base 7. Tá? Então todos têm a mesma base 7. Aí veja aqui, logaritmo de 7 na base 5 simplifica o logaritmo de 5 na base 7. E aqui, logaritmo de 10 na base 7 simplifica com o logaritmo de 10 na base 7. E o logaritmo de 7 na base 7 é 1, né? Então, o valor dessa expressão é 1. Barbadinha. Exemplo 3. Sabendo que x é o logaritmo de 5 na base 3, calcule o logaritmo de 81 na base 75. Bom, então vamos trabalhar com esse logaritmo aqui, logaritmo de 81 na base 75. Veja que o 81 e 75 a gente pode escrever assim, transformando para a base 3 aqui. Eu sei que x é o logaritmo de 5 na base 3. Eu tenho que trabalhar com, preciso transformar para essa base aqui, que é dado para a gente. Então eu escrevi o logaritmo de 81 na base 3 dividido pelo logaritmo de 75 na base 3. Agora eu vou decompor 81 e 75. 81 é 3 na quarta e 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. E agora eu vou aplicar a propriedade de logaritmo nos dois logaritmos. Aqui é da potência, passa para frente a multiplicar. E aqui tem uma multiplicação, eu vou colocar como soma de logaritmo. E aqui também tem potência, que vai multiplicar. Então aqui vai ficar 4 logaritmos de 3. E esse produto se transforma em soma de dois logaritmos. Então, logaritmo de 3 na base 3 mais logaritmo de 5 ao quadrado. Mas esse quadrado já passa para frente e multiplicar o logaritmo de 5 na base 3. E veja que o logaritmo de 3 na base 3 é 1. Então, vai ficar aqui 4 vezes 1. E aqui também é 1. 1 mais 2 vezes o logaritmo de 5 na base 3. E o logaritmo de 5 na base 3 é x. Então, 2 vezes x. A resposta 4 sobre 1 mais 2x. Escrevendo em função de x ali que ele está pedindo. Uma propriedade importante aqui sobre logaritmo. Importante e útil às vezes. Seja, por exemplo, o logaritmo de a na base b igual a x e logaritmo de b na base a igual a y. Quer dizer, eu tenho dois logaritmos em que a base e o antilogaritmo estão trocados entre si. Aqui é de logaritmo de a na base b e aqui é de logaritmo de b na base a. Veja aqui, transformando em potência, é b na x igual a a. E aqui, transformando em potência, é a na y igual a b. Então, vamos ver o que a gente vai tirar daqui. Veja que, pegando esse primeiro, b na x é igual a a. Aí eu vou substituir o b por a na y, dessa igualdade aqui. Então, peguei o b na x igual a a, e no lugar do b, eu coloquei a na y, porque o b é igual a a na y. E aqui tem potência de potência, então a na xy é igual a a. Aqui o expoente do a é 1, Então xy é igual a 1, igualando os expoentes, porque as bases são iguais. E aí, isolando o x aqui, ou o y, tanto faz, o x é igual a 1 sobre y. Aí quem é o x? O x é o logaritmo de a na base b, e o y é o logaritmo de b na base a.
Logo, o logaritmo de A na base B é igual a 1 sobre o logaritmo de B na base A. Ou seja, se eu tenho um logaritmo de um número A numa base B, tá? A relação que existe entre o logaritmo, quando eu troco os dois, é que um é o inverso do outro. Tá? Então, o logaritmo de A na base B é o inverso do logaritmo de B na base A. Tá? É uma formulazinha aqui, né, da relação entre os logaritmos, né? Proveniente é uma consequência da definição e das propriedades. Tá? Por exemplo, ó, sabendo que o logaritmo de A na base x é 3, logaritmo de A na base y é 9, logaritmo de A na base z é 6 e logaritmo de A na base w é 2, calculo o logaritmo de A na base x vezes y vezes z vezes w. Tá? Veja, eu tenho um logaritmo sempre de A, ó, mas em bases diferentes. Então, eu quero saber qual é o logaritmo de A na base, que é o produto das bases desses logaritmos. Tá? Então, vocês vão ver que isso aqui é uma utilização dessa propriedade. Tá? Então, logaritmo de A na base x, y, z, w. Tá? Então, eu vou aplicar a mudança de base, né? Eu vou mudar isso aqui para a base A aqui, então vai ficar logaritmo de A na base A sobre o logaritmo de x, y, z, w na base A. Tá? Então eu tirei esse produto na base e coloquei o produto no antilogaritmo, que daí eu posso usar as propriedades aqui, a propriedade do produto. E todos na base A. Ó. Veja que o logaritmo de A na base A é 1, né? Não, é 1. E logaritmo de x vezes y vezes z vezes w na base A é logaritmo de x mais logaritmo de y mais logaritmo de z mais logaritmo de w na base A. Tá? Barbadinha. Tá? E veja, ó, aqui eu tenho logaritmo de x na base A. E aqui eu tenho logaritmo de A na base x. Então está trocado isso aqui. Então eu posso usar essa relação. Quando eu tenho trocado, eu pego o inverso do outro. Então o logaritmo de x na base A vai ser o inverso do logaritmo de A na base x. O logaritmo de y na base A vai ser o inverso do logaritmo de A na base y. E os outros a mesma coisa. Então isso aqui vai ficar 1 sobre, ó, 1 sobre o logaritmo de A na base x, mais 1 sobre o logaritmo de A na base y, mais 1 sobre o logaritmo de A na base z, mais 1 sobre o logaritmo de A na base w. Tá? Que são os inversos, tá? Em relação àqueles. E o logaritmo de A na base x eu sei que é 3, o logaritmo de A na base y eu sei que é 9, tá? Então eu vou substituir esses valores. Ó. Então vai ficar 1 sobre 1/3 mais 1/9 mais 1/6 mais 1/2, que são os valores dados nesses logaritmos aqui. Tá? Então aqui no denominador eu vou tirar o mínimo para somar as frações, né? Que continua 1 aqui em cima, o mínimo é 18. 18 dividido por 3 é 6, 6 vezes 1 é 6. 18 dividido por 9 é 2, 2 vezes 1 é 2. 18 dividido por 6 é 3, 3 vezes 1 é 3. E 18 dividido por 2 é 9, 9 vezes 1, 9. Aí somando aqui, ó, 6 mais 2 dá 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 9, 20. Então vai ficar 1 sobre 20 18avos. E 1 sobre 20 18avos é 18 20avos, né? O inverso. Simplificando por 2, fica 9 décimos. Tá? Então, o logaritmo da base A de x vezes y vezes z vezes w é 9 décimos. Tá? Barbadinho. Tá? Então, inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe seu comentário.